Olá, guerreiras do home office, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Daniela Sanches, sou psicopedagoga e criei esse canal aqui para a gente estar tratando assuntos que possam ajudar você no seu home office com seu filho pequeno. Existem vídeos aí incríveis que eu já fiz também. Depois vocês dão uma olhadinha no meu canal, você que ainda não conhece, tem vários vídeos falando sobre rotina, falando sobre vários outros assuntos que podem te ajudar, dando dicas aí maravilhosas também, te ajudar no seu home office com seu filho pequeno. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre temperança. Alguém aí sabe o que é temperança? Então, segundo o dicionário Dício, que é um dicionário online de português, temperança significa característica da pessoa que consegue equilibrar suas próprias vontades, particularidade de quem é comedido, moderado, que come ou bebe com moderação, sobriedade, tendência para economizar em que há economia, parcimônia. Por que eu resolvi falar hoje sobre temperança, né? Nem mais nem menos. Nós precisamos aprender a ter equilíbrio na nossa vida, porque com equilíbrio as coisas são melhores. Já pensou, uma pessoa que come demais, a gente acaba ganhando peso. Se a gente come de menos, vai faltar também nutrientes para que a gente possa ter energia para trabalhar, para fazer outras coisas. Se a gente não tem temperança nas nossas finanças, a gente gasta demais, a gente acaba também faltando dinheiro ali no final do mês, não chega nem ao final do mês, entrando em dívidas, né, e empréstimos e tantas outras coisas que depois tiram o sono, deixam a gente desesperado. Se a gente gasta também de menos, é aquela pessoa que quer segurar demais também, não sabe a medida certa, acaba não investindo em nada, tem medo de gastar demais também. Isso também vai prejudicar, você acaba vivendo, né, de uma maneira que vai fazer com que você não usufrua também do seu trabalho, você acaba não querendo ter nenhum lazer, nada para não gastar. Isso também não é bom. Então, o bom é você encontrar o equilíbrio. E a gente aprendendo isso, ensinando também para os nossos filhos, nós como mães, passando isso para eles, eles vão aprender e vão levar isso também para o resto da vida. Uma das coisas que a gente tem que aprender os nossos filhos aprender e ensinar para os nossos filhos também é você ter temperança na alimentação, por exemplo. Se você vai comer uma laranja, que é uma fruta que faz bem, isso é bom. Agora, se você comer muitas laranjas, você vai acabar tendo uma dor de barriga, vai acabar passando mal. Então é importante ter esse equilíbrio. Eu, por exemplo, ensinei meu filho, a partir dos 2 aninhos, quando ele começou a comer chocolate, a gente aqui em casa gosta muito, tanto eu quanto o meu esposo, né? É o único doce assim que a gente quase não deixa faltar em casa. E aí eu compro a caixa de chocolate e guardo num lugar no guarda-roupa, onde meu filho até sabe onde fica. É um lugar que ele tem, se ele abrir a porta, ele consegue ir lá e pegar. Mas aí ele aprendeu, antes de pegar, ele pede para mim primeiro. Então, quando eu já chego com uma caixa de chocolate nova, e aí eu abro junto com ele, e ele olha, vê aquele monte de chocolate, e no começo ele queria todos, não sabia qual escolher. Às vezes colocava em cima da cama, assim, e aí ele pegava outro, e eu comecei a ensinar para ele, não, filho, é só um chocolate. Você vai comer um hoje, a gente guarda e amanhã você come mais. Porque se você comer muito, você vai ter dor de barriga, vai criar cárie no seu dente. Aí ele, tá bom, mamãe. Então ele vai lá, escolhe um e já aprendeu. Ele não fica mais insistindo, querendo outro. E aí ele guarda o chocolate e guarda no guarda-roupa. A não ser que seja um chocolate bem pequeno, igual aquele bis, que é pequenininho, aí eu acabo deixando ele pegar mais um outro bis, que é 2 quase dá um chocolate, né? E assim ele aprendeu a ter temperança em relação aos doces. Eu não dou muito doce para ele e nem chocolate todos os dias. Mas quando a gente tem uma caixa de chocolate aqui em casa, ela dura, mesmo eu, meu esposo e meu filho comendo, ela dura mais de uma semana, por exemplo. Porque a gente aprendeu a ter essa temperança também com os doces. A gente sabe que se a gente comer muito fast food, muito doce, vai fazer mal pra gente. A gente também vai ter uma falta de energia para a gente poder trabalhar. E nisso também vem a temperança. Então, se a gente se alimenta mal naquela correria do dia a dia, vai faltar energia para a gente poder ter disposição, para a gente fazer as coisas que a gente precisa, a gente cuidar do nosso filho, a gente trabalhar direitinho.
Se a gente também vai comer muito, da mesma forma a gente vai sentir cansaço, né, por conta de tanta coisa que a gente come. Então a gente tem que aprender, nem mais nem menos. Em relação também ao sono, se a gente, né, dormir pouco, no outro dia a gente vai estar cansado, a gente não vai estar, né, aquela disposição para a gente trabalhar direito, sem paciência. Se a gente dormir demais também, isso faz mal também. Então é importante ter essa temperança também em relação ao sono, a gente ter ali os horários certinhos para dormir, isso daí ajuda bastante a gente a ter mais disposição e isso melhora nossa produtividade no nosso home office. E outra coisa que eu queria falar também sobre temperança com vocês é em relação à quantidade de horas trabalhadas, porque quando a gente trabalha em home office a gente tende, né, a gente ter o risco de perder mais ou menos a noção do tempo, porque a gente não sai para o trabalho, a gente não tem aquele horário certinho para cumprir, em casa a gente faz o nosso horário e muitas pessoas acabam trabalhando demais, passando muito da hora do trabalho dentro de casa. Isso acontece até com quem tem filhos também. Por isso que eu vou deixar aqui no link desse vídeo, aliás, vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links de alguns vídeos que podem te ajudar bastante, dando dicas, por exemplo, de você utilizar o cronômetro para você poder marcar o tempo que você está trabalhando, para você não trabalhar nem de mais e nem de menos. O título do outro vídeo que eu quero deixar aqui também é: saiba por que trabalhar em home office depois das 22 horas pode fazer cair sua produtividade. Então, às vezes a gente pensa que trabalhando muito, passando aí de 10 horas da noite, indo até meia-noite, às vezes até entrando na madrugada trabalhando, a gente pensa que a gente vai ter uma produtividade melhor, mas nem sempre isso acontece. E aí nesse outro vídeo que eu vou deixar também o link na descrição, tá, desse vídeo, eu falo um pouco sobre isso, porque é importante a gente estabelecer um horário limite para a gente trabalhar, para a gente não passar disso, porque no que você trabalha mais, você está tirando tempo da sua família, você está tirando tempo de estar com seu filho, de estar fazendo também outras coisas para você também. Então a gente tem que aprender a ter essa medida direitinho. Uma pesquisa, gente, realizada pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a FEA-USP, e pela Fundação Instituto Administração FIA, mostra que a intenção dos brasileiros de permanecerem trabalhando em casa só cresce. Mas, ao mesmo tempo, eles relatam que a jornada de trabalho acaba sendo muito maior do que estipulada em contrato. Muitos funcionários, por exemplo, eles dizem que estão trabalhando mais horas de casa do que se estivessem no escritório. Com a economia de tempo de deslocamento, muitos acabam começando a trabalhar mais cedo, se desligando mais tarde também. Dos entrevistados, cerca de 45% estão trabalhando acima de 45 horas por semana. Então, já pensou? E deste número, 23% afirmaram que trabalham entre 49 e 70 horas por semana. 23% trabalhando mais de 49 a 70 horas por semana. A pessoa fica em casa para trabalhar e acaba perdendo a noção do tempo. Isso não é a pessoa ter temperança. Acaba que você tira tempo de outras coisas também. É importante que você tenha essa medida. É importante que você saiba como fazer. Esses dados eu tirei do site www.contábeis.com.br. Vou deixar o link também na descrição, tá bom? Se você quiser ler um pouquinho acerca dessa pesquisa. E é importante a gente ter esse tempo. Se a gente quer ensinar para o nosso filho, é importante ter essa temperança, aliás, nem mais nem menos. Se a gente quer aprender isso e ensinar também para o nosso filho, a melhor forma de ensinar é através do exemplo. Então, se o seu filho vê você o dia inteiro só trabalhando, ou o dia inteiro só cuidando da casa, você acaba não tendo tempo para ele, acaba não tirando tempo para brincar com ele, né, para fazer outras atividades também no seu dia, finda que você não passa um bom exemplo também para o seu filho. Então, isso é muito importante, e como eu já falei, isso vai levar para o resto da vida. E também em relação à nossa casa, né? Outro vídeo eu quero falar só sobre também a organização de casa. Confesso que eu tenho que aprender muito, porque com essa correria, nem sempre eu consigo deixar a casa bem organizada. E a gente sabe, quando a gente está trabalhando em home office com filhos pequenos,
A casa ela acaba sendo um pouco por último, sabe, na nossa organização. Por isso que na rotina que eu falo sobre o vídeo de rotina, eu falo também a importância, né, se dependendo aí do seu dia, às vezes é melhor a gente acordar cedinho e já arrumar um pouco a casa, já dar uma organizada. Não precisa deixar um brinco, mas pelo menos varrer a casa, deixar ela limpinha, assim, organizada, passar um pano, já deixar a louça limpa de um dia para o outro. Isso já ajuda muito, porque você já começa o dia menos estressado. A casa bagunçada, desorganizada, você demora, você perde tempo procurando as coisas, você perde tempo também. Você acaba ficando muito estressado, porque a bagunça deixa nosso emocional também abalado, mexe também com os nossos neurônios. Então, fim do que você não consegue trabalhar direito também. Isso daí cai muita produtividade. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu vou acordar bem cedinho, aproveitar que meu filho está dormindo e já vou começar logo a trabalhar. Mas se você não teve tempo de deixar a sua casa organizada no dia anterior, e aí você começa o dia já no meio daquela bagunça, tentando trabalhar, isso vai te prejudicar muito. Então, não vou dizer aqui pra você que é pra deixar também tudo limpinho demais, brilhoso demais, que é como eu tô falando, temperança, nem mais nem menos. A limpeza em excesso também pode trazer alguns malefícios, né? Pode causar asma, pode causar também outras doenças. E acaba se tornando um vício, você acaba brigando com todo mundo porque não quer deixar ninguém sujar nada, ninguém tirar nada do lugar. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, nem mais nem menos, também com a organização da nossa casa. Os cuidados com o nosso filho também, você der muita atenção para o filho também, acaba sufocando, né, a nossa criança, não deixando, dando espaço para ele também crescer, tomar um pouco também de algumas escolhas, mesmo ele pequenininho, escolher também qual roupinha que às vezes ele quer vestir, ajudar ele nisso. E fim do que você acaba não deixando a sua criança crescer e um dia, quando se torna, né, maiorzinho ou adolescente, não sabe fazer nada, porque a mãe às vezes super protegeu, não deixou a criança fazer nada. Ou então deixa largado para fazer todas as escolhas que ele quiser. Não, em casa às vezes tem mãe que faz isso, né? Ele que escolhe, ele come a hora que quer, ele abre a geladeira, não tem horário para nada, então causa um pouco assim daquela sensação de negligência. Isso também faz mal, né, na criação de uma criança. Você não pode nem ser de mais nem de menos. Essa é a temperança. Em tudo a gente tem que ter temperança na nossa vida. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Nosso vídeo de hoje é bem rapidinho, mas eu acho muito bom. É um assunto muito importante para cada um de nós, a gente aprender a ter temperança. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né, em todas as áreas da nossa vida, como eu falei. E se você está tendo dificuldade em alguma dessas áreas, seja nas finanças, por exemplo, eu tive muita dificuldade com finanças a minha vida inteira, não tive educação financeira, isso me prejudicou muito. Então, às vezes a gente pensa que é só ganhar mais, o nosso problema vai se resolver com mais dinheiro, e não é. Eu fui passando em vários concursos públicos, né? E à medida que eu fui ganhando mais, eu fui gastando mais também, porque eu não tinha essa temperança nos gastos, não tinha essa educação financeira. Hoje eu tenho procurado aprender, isso daí tem me ajudado muito, gente, muito. Tem me dado dias mais tranquilos. Eu ficava, sabe, super preocupado com as dívidas, com as contas que eu mesma me metia, sabe? E acabava toda desorganizada enquanto a isso também. Então é bom você parar um pouquinho, fazer igual eu fiz, pare um pouquinho, reflete sobre a sua vida, o que você tem precisado melhorar, o que você não tem tido temperança, aquelas coisas que você verifica que você precisa melhorar. Busque, a gente não sabe de tudo, então busque sabedoria, busque aprender mais. Tem vários canais aí no YouTube ou também vários sites que ensinam tanta coisa pra gente. Busque aprender que você vai melhorando cada vez mais. Em relação a finanças, é uma das coisas que realmente alavanca na nossa vida. Então, se a gente consegue deixar a vida financeira mais equilibrada e tranquila, a gente consegue melhorar também nossos relacionamentos, porque disso diminui o estresse, diminui tanta coisa, tanta preocupação, não é verdade? Então vamos procurar fazer uma análise aí da nossa vida, o que a gente está precisando melhorar, o que a gente precisa ter mais temperança. E você vai ver que no que você busca, né, a sabedoria, e ela vai ajudar muito, gente.
Conhecimento realmente é poder, tá bom? Era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Gente, sem querer eu apaguei a parte final do meu vídeo, onde eu li o versículo, e eu não quero perder a oportunidade de deixar um versículo para vocês, tá bom? Por isso que eu voltei aqui, olha, não vou nem aparecer mais aqui no vídeo, mas é porque realmente eu quero só deixar um versículo aqui para vocês que tem tudo a ver com o vídeo que eu falei hoje sobre temperança. Está lá em Provérbios. Essa minha Bíblia ela é em inglês e português, ela tem os dois idiomas, tá? Então está em Provérbios, capítulo 25, versículo 28. E diz assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Tem um outro aqui também, olha, que eu nem ia falar, mas como já tá aqui também, olha só, em destaque, né? É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Então, tudo isso tem a ver também com temperança, né? A gente evitar brigas, a gente ter mais controle sobre as nossas emoções. Antigamente, essa questão da cidade sem muralhas, antigamente as cidades eram muradas, tinham enormes muralhas, que era para poder proteger as pessoas que moravam ali, né? Senão os inimigos vinham e tomavam a cidade, né, pelas guerras, em busca de mais poder, em busca de domínios, né? Em busca de novas terras. Então, aquelas cidades que não tinham as suas muralhas bem fortificadas, elas acabavam sendo muito fácil de serem derrubadas, de serem tomadas. Então, quem não sabe se controlar é assim, como uma cidade assim, sem defesa, fica assim à mercê das suas vontades, dos seus impulsos, né? Então, que Deus possa estar trabalhando na vida de cada um de nós, para que possamos aprender a também criar essa fortificação ao redor da nossa mente, não deixar que as coisas tomem a nossa mente de maneira que a gente perca, né, realmente o sentido das coisas, que Deus possa estar nos ajudando e dando sabedoria para cada um de nós, para termos temperança. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aí o seu like no nosso canal, que você possa também compartilhar, tá bom? Um pouquinho aí da palavra de Deus para as pessoas, um pouquinho também sobre temperança, que é algo que realmente precisamos tanto nesses dias. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.